Bem, bom dia. A gente está novamente para mais uma entrevista de informação em saúde, aqui pelo Tribunal de Contas, pela Escola de Contas, com a supervisão de qualidade de vida. Eu sou Ana Paula Pierres, sou médica intensivista e sou médica aqui do Tribunal de Contas. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Dr. João Batista, que é pneumologista, é supervisor da residência de pneumologia do Hospital Universitário e também é presidente da Associação Maranhense de Pneumologia e Cirurgia Torácica, a quem já de antemão a gente agradece muito a disponibilidade de vir aqui esclarecer e dar informações sobre um assunto tão importante para a saúde das pessoas, que é o tabagismo. Então, João, muito obrigada por você estar aqui conosco. E então eu queria, assim, inicialmente a gente está falando de uma condição que é um fator associado a inúmeros efeitos nocivos à saúde, tanto de doença, de morbidade, como de mortes, que é o tabagismo. E eu queria então ouvir então as suas primeiras considerações sobre isso em relação à saúde das pessoas. Primeiramente, muito obrigado, doutora Ana Paula, pelo convite, né? É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para trazer um pouco de informação e dizer que é o tipo de missão que eu sempre vou dizer sim, né? Essa luta que nós, profissionais da área de saúde, travamos diariamente contra uma das invenções mais diabólicas, né, que nós temos na sociedade, que é responsável por uma grande quantidade de óbitos, né, e que ainda hoje a gente percebe que mata muitas pessoas anualmente. São contabilizadas inúmeras doenças que são relacionadas ao consumo dos derivados do tabaco, e hoje os derivados do tabaco são considerados como a principal causa de morte evitável no mundo, né? Então, a primeira causa de morte evitável no mundo são o consumo dos derivados do tabaco. Hoje já estão documentados aí mais de 50 doenças relacionadas ao consumo dos derivados do tabaco, seja nas diferentes formas possíveis, né? Porque não é somente o cigarro que a gente está falando, né? A gente fala do cigarro eletrônico, dos charutos, dos cachimbos, né? Falamos também do fumo de rolo, né? Do mascado, do narguile, né? Também falamos dos que são aspirados, né? Então, tem várias formas de consumir os derivados do tabaco. Então, como mais estudado geralmente é o cigarro, e que é mais consumido, mais de 90% dos derivados do tabaco são consumidos na forma de cigarro, então, geralmente onde tem mais estudos, né? E hoje já são documentadas mais de 50 doenças, são mais de 5 mil substâncias tóxicas inaladas, né, com esse tipo de hábito, e só cânceres são 20 tipos diferentes. E, João, então, assim, em relação ao próprio consumo, né, dentro da sociedade brasileira, a gente está fazendo essa entrevista, é uma entrevista que tem realmente o objetivo de informação do servidor para suas famílias, para a sociedade em geral. Então, assim, dentro do Brasil, houve, né, uma época de um consumo maior, e eu queria, de cigarro, isso, houve uma campanha, né, e isso tendeu a diminuir, e eu queria saber como está isso hoje, em que pé a gente está, em relação ao consumo mesmo dessas substâncias no Brasil. Se tu me permite, Ana, eu queria fazer um breve histórico, né? Então, a primeira vez que saiu um trabalho que documentava o consumo do cigarro à doença foi lá na década de 50, que associou o consumo do cigarro, um trabalho em inglês, que associava o consumo do cigarro ao câncer de pulmão. Então, da década de 50 para a década de 80, foram os maiores avanços em termos de pesquisa e identificação dos problemas que poderiam causar à saúde. Lá na Inglaterra, já na década de 50, já era orientado que na embalagem do cigarro contesse informação de que fumar causava prejuízo à saúde. Coisa que com a gente só vai acontecer depois da década de 80. Então a gente percebe aí que é um marco de 30 anos de diferença
né? Mas que da década de 80 para cá nós temos um grande salto, até mais ou menos 2003. Vou já falar por que eu estou falando de 2003. Então, lá na década de 80, por meio de uma série de modificações e de políticas legislativas, econômicas, Uhum. né? A gente estruturou o sistema de saúde, né, através do Ministério da Saúde, campanhas que tinham como estratégia, né, não só prevenir a iniciação, ajudar as pessoas que consumiam os derivados do tabaco a cessar o consumo, e atribuíram a questão do comportamento antissocial do cigarro. Uhum. E muito esse comportamento antissocial se deve ao fato da proibição do consumo dos derivados do tabaco em ambientes fechados. Então, hoje, a gente percebe que consumir o cigarro dentro de um ambiente público virou uma situação de constrangimento. Então, muitas pessoas, elas até se inibem, às vezes, de sair, porque já tem uma legislação muito forte, a população muito consciente com relação à proibição do consumo dos derivados do tabaco em ambiente público. Então, essas legislações, inclusive legislações econômicas, né, políticas legislativas e políticas econômicas, principalmente de fazer taxações para tornar o consumo mais caro, né, diminuir a aquisição, foram algumas estratégias que foram adotadas. Então, da década de 80 para cá, mais ou menos de 1985 até 2003, se percebeu uma queda no consumo, na prevalência aí de 35%, do consumo dos derivados do tabaco, né? Então, pasme aí que a nossa lá na década de 80, década de 70, era em torno de 20 e poucos por cento a prevalência de consumo, depois caiu para 15%, e atualmente está em 10,8, 11% de prevalência. Então, a gente percebeu que até 2003, essas campanhas foram muito efetivas, e nós conseguimos diminuir ou reduzir em torno de 35% a prevalência das pessoas que consomem os derivados do tabaco. É importante a gente falar que quando a pessoa consome um derivado do tabaco, isso por si só já é uma doença, né? O que as pessoas não Uhum. sabem. Pensam que a doença é o câncer, pensam que a doença é o infarto que possa vir por conta dos consumos do derivado do tabaco, mas esquece que mesmo que ela ainda não tenha uma dessas doenças manifestas, só o fato de ele ser o tabagista, ou seja, o tabagismo por si só é uma doença, que é justamente por conta da dependência química, comportamental e psicológica dos derivados do tabaco. Então, quando chegou em 2003, a indústria do tabaco, ela precisou se reinventar, porque além de muitas mortes que já estavam acontecendo por conta do consumo dos derivados do tabaco, teve uma queda importante da prevalência do consumo deles, né? Então, como uma estratégia mercadológica, surgem ali, né, motivações para criar produtos de tabaco não eliminadores de fumaça, Uhum. né? Até para poder tentar aumentar a representatividade e o consumo de outras formas que não o cigarro, porque o cigarro já era muito mal visto, muito antissocial, e mais de 90% dele era consumido. Então, com essa queda de 35%, eles precisavam criar um outro produto que pudesse ocupar o espaço do cigarro, e aí surgem os cigarros eletrônicos ali perto de 2003, né? Que veio com essa proposta muito atrativa, de que não gera fumaça, que gera vapor, um vapor que é cheiroso, perfumado, não tem aquele sabor desagradável que tem um cigarro normal, porque você escolhe diversos tipos de sabores, né, desde frutas até bacon, se você quiser, você escolhe no sabor daqueles produtos, e dando uma conotação de que era um produto altamente inofensivo, e que além de ser inofensivo, poderia ajudar as pessoas que são fumantes a pararem de fumar. Então ele veio com essa proposta, né, um produto que tem um aspecto, foi dado um aspecto de ser inofensivo, de não gerar dano à saúde, de ser inócuo, e além disso, pegar um nicho que era das pessoas que já eram fumantes, que queriam parar de fumar, porque já estavam conscientes de que o cigarro traria problema. Então ele pegava duas fatias importantes, né? Jovens e adolescentes, por conta do tom inofensivo que tinha o cigarro eletrônico, e algumas pessoas que já eram consumidoras do cigarro para tentar fazer o processo de cessação. E aí que foi o grande armadilha, né? Porque hoje a gente sabe que as pessoas que consomem os derivados do cigarro eletrônico,
ela tem 3 vezes mais chance, né, de se tornar dependente do cigarro comum e 4 vezes mais chance da experimentação do cigarro comum. Então, o que parecia ser uma estratégia para fazer as pessoas pararem de fumar, muito pelo contrário, elas aumentam a chance das pessoas fumarem. E as pessoas substituem o cigarro por uma outra coisa que a gente ainda não sabe exatamente nem o que é, né? Porque o grande boom do cigarro eletrônico foi de 2013 para cá. Então, a gente está falando de uma coisa que tem menos de 10 anos. E como eu falei lá no começo, para a gente poder imputar algumas responsabilidades ao cigarro, a gente teve uma briga histórica para poder documentar cientificamente 30 anos, e depois mais ou menos uns 20 a 30 anos para a gente poder ter uma legislação eficiente para poder diminuir o impacto e o consumo do cigarro. Então a gente está vendo uma briga de 50 anos, né, 50, 60 anos, e agora a gente pega uma situação que a gente tem menos de 10 anos para a gente poder dar subsídios robustos, né, de justificar que isso gera um impacto significativo e talvez modificar legislações para ela ser um pouco mais eficiente no intuito de proibir o consumo desses derivados. O Brasil é um dos poucos países que anda um pouco à frente nesses programas de combate ao tabagismo. Inclusive, é uma das poucas coisas que a gente se orgulha, né? Que a gente se orgulha dentro de algumas coisas que funcionam muito bem dentro do nosso país, é o programa de combate ao tabagismo. Inclusive, a Anvisa, ela desde 2009, ela é muito clara que ela não permite a comercialização nem a importação de produtos do cigarro eletrônico. Então, isso não é permitido dentro do Brasil. Aí, diferente de outros países da Europa, né, ou até mesmo dos Estados Unidos, que varia de estado a estado, mas que a comercialização do produto é permitida, né? E isso acaba gerando um problema, né? Porque quando a gente não tem um órgão controlador em cima do produto que está sendo consumido, as pessoas compram o produto, mas não sabem o que de fato consomem. Então a pessoa diz, eu vou usar o vape porque eu acho bonito, acho cheiroso, acho gostoso, e eu vou usar um que não tenha nicotina, por exemplo, que é a principal substância que gera dependência, né? Só que já tem trabalhos que mostram, inclusive tem trabalhos na Nova Zelândia que foram realizados, que se você pegar a embalagem e depois for estudar o que é que tem dentro daquele líquido, você percebe que tem uma incompatibilidade muito grande de substâncias. Aqueles que dizem que não tem nicotina, aqueles que dizem que tem uma quantidade pequena de nicotina, tem uma quantidade 5, 10, 15 vezes maior. Aqueles que diziam que não tinha THC, tinham THC, né? Então, assim, e imagina isso no Brasil, onde não existe um órgão regulador, controlador. Então, você está importando produtos que você não sabe exatamente o que de fato estão consumindo. João, então, assim, eu queria te perguntar quais são, assim, se a gente for falar dos principais, porque são, como você disse no início, né, a quantidade de doenças, né, associadas ao tabagismo é enorme, né, uma causa realmente evitável de doenças e de morte, é enorme. Mas se eu fosse te perguntar para que você citasse as principais, as que a gente mais vê no nosso dia a dia, quais seriam? E, em sequência, eu também queria que você conversasse um pouco sobre o que hoje a gente faz, né, para que as pessoas evitem, né, ou quais são as estratégias para que evite que o tabagismo, o cigarro ou o cigarro eletrônico entre na vida das pessoas, e quais são as estratégias também que a gente tem de oferecer para as pessoas que desejam abandonar o cigarro. Bem, primeiro, as doenças, como eu falei, são mais de 50 doenças já documentadas. Então, muitos se preocupam só com o pulmão, né? Mas a gente não vai esquecer também que as doenças vasculares podem vir. Que tipo? AVC, derrame, né? Como se popularmente conhece, os infartos, né? As pessoas podem perder perna, braço, ter que fazer amputação por uma insuficiência arterial, pode dar problema no osso, envelhecimento precoce, dá problema de pele, pode dar úlcera no estômago, né? Então pode dar câncer de bexiga, então são várias doenças, né, que geralmente podem vir do consumo do cigarro. Então, quando você chega, encontra uma pessoa com câncer de pulmão, por exemplo, 80% delas são fumantes. Quando você encontra uma pessoa que infartou, 25% delas são fumantes. Quando você vê alguém que
teve um AVC, 25% delas são fumantes. Então, existem doenças que são muito comuns e que às vezes você pode ter uma pessoa com câncer que infartou, por exemplo. Então, você é uma loteria de problemas que você pode adquirir com o consumo dos derivados do tabaco. Às vezes você não tem um câncer de pulmão, mas você tem um DPOC, você não tem um DPOC, você tem um câncer de bexiga. E às vezes a pessoa também pensa só nisso, mas esquece que doenças infecciosas também podem vir do consumo dos derivados do tabaco. Aumenta a chance de você ter pneumonia, aumenta a chance de você ter tuberculose, né? Que são outros grupos de doença que também podem vir. Exatamente qual vai vir ou como vai vir, não tem como dizer, porque isso depende muito da questão que é individual, das outras exposições que a pessoa tem e das características genéticas da pessoa. Tanto é que você vai ver que pessoas que fumam muito, tá com 80 anos, 90 anos, eu nunca tive problema nenhum. E estou fumando até hoje, né? Pessoas que falam dessa forma. Mas também você vai conhecer pessoas que fumaram muito pouco e com 40 anos estão com câncer de pulmão. Então, assim, são extremos que a gente não tem como medir. O certo é que não existe limite seguro para consumo de nenhum derivado do tabaco. Com relação às estratégias, foi bem bacana tu ter tocado, porque a gente tem que dividir essa estratégia em dois pontos, né? Um na prevenção da iniciação, e o outro que é da cessação das pessoas que já consomem os derivados do tabaco. Então, nessa questão de prevenir a iniciação, existe uma preocupação muito com jovens. Por quê? Porque 80% das pessoas que são fumantes, elas começaram até os 18 anos de idade. Então, o público que é mais vulnerável é dos 13 aos 17 anos. Né? Inclusive, tem trabalhos que mostram aí que, se não me engano, foi 2018 ou 2019, eu não lembro agora, mas já tem trabalho mostrando que na população brasileira, cerca de 17% dos estudantes de 13 a 17 anos já tiveram contato ou fizeram uso do vape. Né? Ou seja, numa população específica já está 17%, quando a nossa prevalência de consumo do derivado do tabaco, do fumo, está em torno de 10%. Então já mostra a preocupação que o vape representa e como eles estão conseguindo chegar na população-alvo que eles se destinaram ali no começo. E a gente fez uma campanha agora recente, que a gente foi trabalhar nas escolas, né, justamente com esse público dos 13 a 17 anos, a gente teve a oportunidade de estar em várias escolas para levar informação a respeito. E a gente teve a preocupação de fazer uma enquete. Né? Então, teve turmas lá que nós trabalhamos que tinha mais de 30%. Teve uma que chegou perto de 40% dos adolescentes que estavam lá já experimentaram o vape, né? Então, a gente está vendo que esses dados dos estudos são um pouquinho mais antigos, né? 2, 3 anos antes, e a gente fazendo isso agora, a gente já percebe que está 2, 3 vezes maior em pequenas enquetes, números muito pequenos, comparado a estudos nacionais. Então, isso mostra realmente uma grande preocupação em como a gente tem que chegar justamente nesse público-alvo, que são os adolescentes, assim como a indústria do tabaco está chegando, a gente tem que chegar com políticas de conscientização, né? E desmistificar essa imagem, essa áurea de inofensivo que tem o cigarro eletrônico. Inclusive, alguns países, como a Holanda, eles dão o nome como sendo cigarro infantil, justamente para dar uma áurea inofensiva para o produto. Então, acho que a gente só vai conseguir isso através de campanhas educativas, de orientação, onde o foco seja destinado para esse público específico. Entendeu? Além disso, aí assim, como que vai se fazer? Aí a gente tem que usar as mesmas ferramentas que a indústria do tabaco usa, né? A gente tem que usar lógico, claro. Se você for lutar de machado, você luta de machado. Se for de bazuca, tem que ser de bazuca, né? Então, eu acho que as mesmas estratégias das redes sociais que eles usam para influenciar os jovens, a gente tem que fazer no sentido contrário para levar informação, educação e consciência, né? E com relação à cessação do tabagismo, existem vários programas, né, espalhados ao longo do país, que são capitaneados pelo Ministério da Saúde, com fornecimento de medicações, né? Mas lembrando que a parte mais importante não é o remédio no tratamento. O remédio ele contribui para o processo de parada, né? Mas o que é tão ou mais importante do que o uso dos fármacos, os fármacos são um acessório no processo, é o que a gente chama de abordagem cognitivo-comportamental, onde, como eu falei lá no começo e reforçando agora,
a dependência que o cigarro produz é comportamental, química e psicológica. E o uso do fármaco vai tratar somente a dependência química. E você precisa fazer um conjunto de estratégias para poder fazer com que a pessoa reconheça os gatilhos que levam a fumar e estratégias para dominar o que a gente chama de fissura, que é aquela vontade imperiosa de levar o cigarro à boca. E isso somente com abordagem cognitivo-comportamental. Então, a base do tratamento é essa abordagem associada ou não ao uso de remédios. Como que está isso especificamente, né, da cessação do tabagismo, como que isso está hoje estruturado dentro do sistema público e também dentro do sistema privado? No sistema privado, o certo é que todo profissional da área de saúde, independente de ser pneumo ou não, ele tem que estar tecnicamente treinado para dar orientações. Inclusive, já tem trabalhos que mostram que, assim, orientações breves de 3 minutos numa consulta médica, elas são suficientes para aumentar a taxa de cessação para em torno de 10%, né? E com os programas bem estruturados, né, que a gente chama com essas abordagens, com orientações aí já de para torno de 30 minutos, né, de orientações programadas, isso pode aumentar até em torno de 30%, né, as taxas de cessação. Antes da pandemia, nós tínhamos vários centros distribuídos dentro da nossa capital, onde você poderia se direcionar para algumas unidades básicas, tinham equipes treinadas, né, com o manual do Ministério da Saúde, que tem um roteiro de uma programação, né, de atividades, onde você ia 4 vezes no primeiro mês, uma vez por semana, né, no segundo mês 2 encontros, no terceiro mês 2 encontros, e um encontro do terceiro até o 12º mês, que é um processo, né. Então, se parar de fumar, as pessoas têm que entender que é uma doença, e como doença, ela merece um tratamento, e o tratamento é um processo. Não é instantâneo, você não vai tomar um remédio, vai usar o cigarro e no outro dia não volta e nem lembra mais. Não, não é isso. Então, antes a gente tinha isso. E hoje, o único que eu tenho conhecimento que ainda está funcionando é o do hospital universitário, né? Que as pessoas podem ir se inscrever por livre demanda, e aí as turmas vão sendo formadas, vão sendo chamadas, né, progressivamente, para fazer parte desse programa que respeita esse rito que é ditado pelo Ministério da Saúde, né? Desses 4 temas que são bem abordados, um em cada semana do primeiro mês, 2 vezes no segundo mês, 2 vezes no terceiro e uma vez do 4º até o 12º mês por mês, que é para a gente garantir a fase de manutenção, né? João, então a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria não só lhe agradecer e saber, então, as suas últimas considerações, o que a gente quando você falou da campanha informativa, né, esse é o nosso objetivo, é levar informação de qualidade, evolução, hoje, né, em que a gente tem tanta, não só fake news, como a gente tem também, são múltiplos interesses, né, que faz com que as divulgações de informação sem qualidade sejam tão vistas, né? Então a gente tenta lutar contra isso, levando informação de qualidade, né? A gente está falando de um assunto importantíssimo com um expert, a quem eu já agradeço demais essa oportunidade, e eu queria, assim, nessa perspectiva, né, de que essa informação boa seja compartilhada, né, que as pessoas assistam algo tão valioso, eu queria saber suas últimas considerações. Eu queria agradecer, eu acho que sempre esse tipo de espaço é muito bem-vindo, né? Porque eu acho que isso é uma obrigação social que nós temos, né, de levar informação, levar conhecimento, né? É uma batalha muito árdua, né, no nosso consultório hoje, a gente tem que lidar com as mazelas que vêm do cigarro. Então, a gente tem muito claro na nossa cabeça a importância da promoção e da prevenção, né, dos danos e dos agravos de diferentes naturezas, mas do cigarro, por si só, é importante, porque ele é um grande responsável, não só por mortalidade, né, por pessoas que morrem, como também as pessoas que perdem sua capacidade produtiva. Imagina um jovem, um adulto jovem, 40, 50 anos, com uma perna amputada, né? Você imagina uma pessoa de 50 anos com uma insuficiência cardíaca importante, né? Então, eu queria agradecer a iniciativa que vocês tomaram, né, de estar levando esse tipo de informação ao público geral,
E eu acho que a gente precisa de mais momentos como esse, né, para tornar esse processo de disseminação de informação mais impactante, que a gente possa mudar a realidade, né, que nos assola, porque as perspectivas são sombrias, né, para até 2030. João, muito obrigada. Então, a gente encerra a nossa entrevista. Valeu. Tchau. Valeu, Obrigada. obrigado. Tchau, tchau, tudo de bom.